Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos aí sequência à resolução do caderno do aluno de primeira série. Lembrando que se você não assistiu às aulas anteriores, acesse o link na descrição aí do nosso vídeo e assista, beleza? Hoje, pessoal, nós vamos iniciar a atividade número 3, que tem como tema implicações socioambientais da produção e do uso de combustíveis. Vamos lembrar que nós falamos bastante sobre combustíveis esse bimestre, analisamos até o poder calorífico de alguns combustíveis e também, pessoal, analisamos o processo de combustão, que depende até de um combustível, certo? Analisamos a combustão completa, incompleta, enfim. A gente discutiu bastante o conceito de combustíveis. Mas agora nós vamos analisar, pessoal, a relação do combustível com o meio ambiente, tanto imaginando os impactos que ele pode causar tanto na sua produção quanto em relação ao seu uso. Como relacionamos, por exemplo, lá nos processos de combustão completa e incompleta, em ambos os casos você emite CO2. E na aula de hoje nós vamos falar até sobre o efeito estufa e a relação do CO2 com isso, tudo bem? Pessoal, como já é de praxe, você já sabe que a primeira atividade, de uma nova atividade, no caso aqui a primeira atividade da atividade 3, que é a atividade 3A, ela vai te fazer 4 perguntas, que são aquelas perguntas que dependem do seu conhecimento prévio. Então você não tem que se preocupar com a resposta que você vai dar, porque nesse momento é importante que você faça um levantamento de acordo com os seus conhecimentos, tá? Não se preocupa se está certo ou se está errado. Faça um levantamento aí de acordo com o seu ponto de vista. Elabore uma hipótese, tá? É sempre importante que nessas questões prévias você não utilize da pesquisa na internet, tá? Que você responda de acordo aí com os seus conhecimentos prévios, tudo bem? E a partir disso, pessoal, a atividade 3B, ela pede para que seja realizada uma pesquisa que nesse momento eu vou cobrar justamente isso de vocês, que é a relação na produção de carvão vegetal e carvão mineral. Então, o primeiro conceito, o que será que é carvão vegetal e carvão mineral? Ambos são combustíveis, mas será que são extraídos da mesma forma, são produzidos da mesma forma? Ele coloca as formas de obtenção, isso eu já relacionei, os problemas ambientais e sociais, a produção e extração, vantagens e desvantagens, custo e problemas relacionados ao uso. Então, nesse momento, pessoal, basicamente você vai fazer uma pesquisa pontuando aí algumas informações sobre o carvão vegetal e o carvão mineral, tá? E eu não vou discutir isso durante a nossa aula, pelo contrário, eu vou cobrar de vocês realmente como uma pesquisa, tá? Para que vocês façam a utilização aí do uso da internet. E no caso, pessoal, lá no Google Class vai constar para você um campo onde você vai colocar os registros da pesquisa de carvão vegetal e carvão mineral, certo? E a atividade 3C, ela vai solicitar que a gente faça análise de um experimento do carvão vegetal, e em cima desse experimento é feito 3 perguntas. Então o que eu vou pedir para que você faça? Leia as 3 perguntas, porque conforme você for assistindo o experimento, você já consegue pontuar aquilo que é cobrado de você, beleza? Esse vídeo, pessoal, é um vídeo da USP, certo? Experimentos de Química Carvão Vegetal, e ele tem 5 minutos e 52 segundos. São trabalhadas 2 experiências nesse vídeo, tá? E eu peço para que vocês assistam, e assim que vocês finalizarem a atividade 3C, que vocês retornem para a gente dar seguimento aí na nossa aula, beleza? Bom, pessoal, esperando que você tenha respondido as questões prévias da atividade 3A, tenha feito a pesquisa, uma pesquisa simples aí da atividade 3B, pontuando tudo aquilo que foi solicitado para você, aquelas comparações que foram pedidas para que você fizesse em relação ao carvão vegetal e ao carvão mineral. A atividade 3C é a análise de um experimento também com algumas perguntas bem objetivas em relação à experiência que você assistiu. As atividades 3D e 3E sugerem a análise de 2 links, que nesse momento, pessoal, eu não sei se vocês vão conseguir acessar, tudo bem? Mas são 2 links interessantes que, se você tiver a possibilidade de fazer o acesso, eu vou até sugerir para que você faça e assista, porque são 2 vídeos que eu diria que são até mais completos do que o segmento da nossa aula. E a gente sempre tem que analisar como informação a mais também, beleza? Então, se você conseguir assistir a essa animação, certo? Ela está como o efeito estufa, referente à atividade aí 3D, e este vídeo aqui, mudanças climáticas, que está relacionado à atividade 3E, eu peço para que você acesse aos 2 links e assista. Então, pessoal, nós vamos discutir agora sobre as atividades 3D e 3E, mas fazendo análise aqui de uma apresentação, tudo bem? Então, a princípio, a atividade 3D sugere aí que a gente comece a discutir o assunto sobre efeito estufa. E não vamos esquecer, pessoal, que a atividade 3, ela tem aí como tema a análise tanto na produção quanto o uso de alguns combustíveis e de que forma isso pode prejudicar o meio ambiente, tá? Então, dessa forma, pessoal, quando a gente começa a falar do efeito estufa, é um assunto que se relaciona com bastante causas atuais,
E toda vez que uma pessoa fala em relação ao efeito estufa, aparentemente parece que você está falando de algo ruim, né? Parece que o efeito estufa está prejudicando o meio ambiente. A gente vai entender melhor esse conceito na aula de hoje, tudo bem? Então, primeira coisa, quando nós falamos do efeito estufa, a gente precisa entender o seguinte, né? Ele é um mecanismo atmosférico natural que vai manter aí a temperatura ideal ao nosso planeta. Por exemplo, se não houvesse o efeito estufa, nosso planeta seria muito frio. Então, ele é necessário para que seja mantida uma temperatura ideal. Então, quando nós falamos de efeito estufa, primeiro, não é um efeito provocado pelo homem, tá? É um efeito natural que tem como objetivo manter a vida na Terra. Ele mantém uma temperatura ideal para a vida, senão as nossas temperaturas seriam baixíssimas. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. E até aproveitando essa aula, vamos lembrar, pessoal, efeito estufa e camada de ozônio são assuntos relacionados à atmosfera, mas não tem nada a ver, né? Tem muito aluno que confunde, acaba confundindo efeito estufa com camada de ozônio e não é a mesma coisa, certo? E agora, entendendo melhor o efeito estufa, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que vai exemplificar como que ele trabalha, né, para que mantenha esse calor ideal no nosso planeta. Eu vou até te dar um exemplo assim. Imagina que você foi passear e deixou o seu carro, né, exposto ao sol numa vaga que não era coberta. E é lógico, né, você vai deixar seu carro com os vidros todos fechados, você não vai deixar seu carro aberto, você deixou os vidros todos fechados. Durante o dia, pessoal, a radiação que é emitida pelo sol, ela ultrapassa o vidro do seu carro e se transforma em calor ali dentro do carro. E o vidro oferece uma resistência grande para que esse calor consiga sair. E aí o que acaba acontecendo dentro do seu carro? Né? Conforme esse calor vai entrando e ele tem uma certa dificuldade para sair, a temperatura dentro do carro vai aumentando muito. Tanto é que quando você chega ao final do dia e vai entrar no seu carro, que você abre a porta, você já sente aquela diferença de temperatura. Você fala, nossa, como o carro está quente. Por quê? Embora o ambiente também recebeu o mesmo calor que o carro, só que dentro do carro o calor não conseguiu sair, o calor ficou retido. E é justamente isso que o efeito estufa faz. Ele tende a reter esse calor para que o nosso planeta não resfrie. Então, se a gente for analisar, pessoal, essa imagem, eu diria assim para você. Ó, vamos imaginar que essas nuvens aqui, tá, na atmosfera, nós temos uma composição de gases, beleza? Que vão funcionar como o vidro de um carro. Então, uma parte dessa radiação que o Sol emite para nós, ela bate, né? Ela automaticamente bate e é refletida, tá? Isso acontece aí com mais ou menos 30%, né, da radiação que o Sol emite para o planeta. 30% acaba batendo já e sendo refletida, mas 70% atravessa esses gases estufa, certo? Só que o que aconteceria se não houvesse os gases do efeito estufa? O calor ele viria, bateria e sairia. É a mesma coisa de você deixar o seu carro com o vidro aberto. Se você deixar dois carros, certo? Um com vidro aberto e um com vidro fechado, embora ambos vão aquecer, mas você vai perceber que o que estava com o vidro aberto tem uma temperatura menor. Então, nesse caso, pessoal, se não houvesse os gases do efeito estufa, o calor ele bateria na superfície terrestre e sairia com muita facilidade. Dá até pra gente analisar isso em relação ao deserto. Por que no deserto faz muito frio à noite? Porque no deserto a umidade é baixa. Se você observar, não tem tanta formação de nuvens. E a água, né, o vapor de água, ele é um dos gases do efeito estufa também. Então, se você tem uma umidade baixa, digamos assim, que a retenção ela não vai acontecer de forma tão eficiente como, por exemplo, em outros locais. Então você vai perceber que no deserto, embora ele seja muito quente durante o dia, mas aquele calor vai se dissipar com uma facilidade maior, certo? Então o efeito estufa ele justamente vai propiciar isso para nós, ele vai reter esse calor. Então conforme o calor entra no planeta, ele vai segurando esse calor, ele dificulta a saída, o que faz com que o planeta seja aquecido. É lógico que o calor vai se dissipando, porque a temperatura precisa se equilibrar. Quando esse calor não se dissipa, o que acontece? Acontece a intensificação do efeito estufa. Porque se você fala assim para mim, nossa professor, durante a aula toda você está falando que o efeito estufa é importante, que nós precisamos dele, ele tem que manter o planeta aquecido, mas se toda vez que alguém fala de poluição fala do efeito estufa, que relação que o efeito estufa então tem com alguma coisa ruim? Na verdade, a relação que tem, pessoal, são ações humanas que emitem uma grande quantidade desses gases estufas, fazendo o quê? Aumentando, digamos assim, que essa camada, né, do nosso efeito estufa, ela fica mais grossa, mais concentrada de gases, digamos assim. Então o calor ele vai ter mais dificuldade ainda para sair, porque ele deveria sair. Ele entra, ele vai ficar retido ali, mas chega uma hora que ele tem que sair para o planeta manter uma temperatura equilibrada. O que está acontecendo com o efeito estufa? É como se o seu carro vivesse com os vidros fechados, né? Que você, imagina só, cara, você largou seu carro durante o dia todo lá. Quando você entra, pô, é lógico, né? Você tem um ar-condicionado, você vai ligar o ar-condicionado. Mas imagina que você não tem, então o que você faz? Meu, entrou no carro, deu a partida e começou a andar, você vai lá e abre a janela.
No caso da intensificação do efeito estufa, com essa grande emissão de gases poluentes, é como se você entrasse no seu carro mesmo quente e não abrisse a janela dele, não deixasse o ar sair. Então o planeta vai sobreaquecendo. Então quando nós falamos de efeito estufa, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, efeito estufa ele é primordial para a vida. Mas o efeito estufa está sendo intensificado, ou seja, a gente está emitindo uma grande quantidade de gases poluentes, né, que aumentam aí o efeito estufa, fazendo com que o calor fique mais intenso dentro do nosso planeta, ou seja, o calor não consegue sair, é aí que o planeta sobreaquece, beleza? Por isso até, pessoal, que eu vou até trabalhar com o termo correto para que a gente entenda muito bem que existe o efeito estufa natural, mas existe também o efeito estufa artificial. Que seria o que o efeito estufa artificial, cara? É o efeito estufa intensificado através das ações humanas. E vamos voltar até naquela imagem, pessoal. Vou até voltar para mostrar uma coisa para vocês interessante. Qual que é o tema da atividade 3 mesmo? A relação dos impactos ambientais, por exemplo, sociais e ambientais aí, em relação à produção ou ao consumo de alguns combustíveis. Quando a gente fala, pessoal, de combustíveis, pô, a gente está falando que combustível é utilizado para quê? Ele pode ter outras utilidades também, né? A gente não usa o álcool só para atacar fogo. Mas, pô, a maioria dos combustíveis são consumidos aí para geração de energia. Então, dessa forma, quando a gente fala de um processo de combustão, quem é liberado na combustão? É o CO2. Então imagine o tanto de ações, pessoal, que o homem desenvolve durante o cotidiano, nas indústrias, que liberam CO2. Né? A gente consome muito combustível. É só a gente analisar, por exemplo, os transportes. Então dessa forma, pessoal, a gente consegue entender que, peraí, se eu utilizo um combustível e o combustível ele vai produzir o CO2, de que forma eu estou prejudicando o meio ambiente? Intensificando, por exemplo, o efeito estufa e dessa forma sobreaquecendo o planeta. Beleza? É lógico, pessoal, que o CO2 não é o único vilão, né? A gente acaba relacionando ele principalmente pela quantidade de ações que a gente desenvolve no nosso cotidiano que produzem CO2, mas nós também temos o metano e o óxido nitroso, beleza? Então é sempre importante que você relacione, né, esse efeito com os gases que vão intensificá-lo, tá? Isso é muito importante porque isso pode aparecer para você no vestibular. Bom, pessoal, então analisa comigo. Se o efeito estufa é um efeito natural que serve para aquecer o planeta e as ações humanas estão intensificando, ou seja, fazendo com que ele aqueça mais, o planeta aquecendo mais, nós temos o quê? Um aquecimento global, certo? E quando é sugerido para nós a análise da atividade 3E, o que a gente precisa relacionar quando se fala das mudanças do clima? É que essas mudanças que nós estamos tendo hoje no clima, certo? Elas são causadas pelo quê? Justamente pela grande elevação da temperatura do planeta. Porque quando nós pensamos, né, nessas variações que a gente está tendo hoje dentro do nosso planeta, o que nós observamos? Alguns fenômenos, embora sejam naturais, tá? São fenômenos naturais, acontecendo com maiores frequências, com maiores intensidades. Lugares que não tinham, agora tem. A gente pode analisar o sul do nosso país. Então é muito importante, pessoal, que a gente entenda que as mudanças do clima acontecem justamente pela elevação da temperatura do planeta. Eu até separei para nós aqui, quando a gente fala, por exemplo, do aquecimento global, quais seriam as consequências, né? Não só pensando nas mudanças do clima. Nós temos o derretimento de geleiras, que é uma grande preocupação que já vem há anos, aí a gente falando do derretimento das calotas polares. Ele altera a temperatura dos oceanos, a elevação do nível dos oceanos, que nesse caso a gente sempre relaciona aí com a elevação do nível do mar, desertificação, alteração do regime das chuvas, intensificação das secas em determinados locais, ou seja, locais que eram mais secos, você está intensificando, está ficando por períodos mais longos, digamos assim. Escassez de água, abundância de chuvas em algumas localidades. Por exemplo, em São Paulo a gente sabe, várias localidades diferentes do estado, quando a gente está na época de chuva, alaga, né? E às vezes a chuva que estava prevista ali para um mês acaba chovendo em um dia. Então a gente está tendo assim abundância até demais, ou seja, em lugares que não chovem, em lugares está chovendo em excesso. Nós temos tempestades, furacões, inundações, alterações de ecossistemas, redução da biodiversidade, perda de áreas férteis para a agricultura e além da disseminação de doenças, tá? Ou seja, a gente está falando às vezes de alguns efeitos que são naturais. Pô, a chuva é natural que chova. Só que, peraí, tem uma certa frequência, tem uma certa intensidade naquilo. Tem alguns fenômenos, alguns lugares que tem furacão, que tem, por exemplo, tornados, mas tem uma frequência para isso acontecer, tem uma certa intensidade para que isso aconteça. E a gente observa que o nosso planeta está meio desregulado. Fenômenos que às vezes acontecem com frequências maiores ou intensidades maiores, beleza? Então é muito importante que a gente entenda, pessoal, as mudanças climáticas elas estão relacionadas diretamente à elevação da temperatura do nosso planeta, beleza? Dessa forma, a gente acaba desequilibrando todo o nosso planeta. Porque se tem que ter um equilíbrio na temperatura, de certa forma, né, o desequilíbrio na temperatura vai desequilibrar outras coisas também, beleza? E para a gente finalizar, pessoal, a nossa aula de hoje, a última atividade, tá, é a atividade 3F, que vai sugerir o seguinte, tá? Elabore uma proposta de intervenção para minimizar a emissão de gases do efeito estufa.
Para isso, considere ações em nível municipal e federal. Tá? Nesse caso, na escola, o que eu ia propor? Analise as práticas do nosso município, de onde a gente mora, observa, né, o transporte público, algumas ações do próprio município, e é lógico que a gente tem que analisar também ações nossas, né? Em relação ao trânsito. Será que isso de alguma forma vai prejudicar o meio ambiente? Não vai? Pô, os carros estão consumindo o quê? O consumo desses combustíveis emitem o quê? Então é interessante a gente sempre fazer essa análise, tá? Principalmente se você mora numa região que é composta por fábricas, né? A gente observa aquelas chaminés, a gente observa o nível de poluição que é emitido ali ao ambiente, então é sempre importante que a gente faça essa relação ao nosso cotidiano também, tá? Não vai dar pra gente desenvolver a atividade 3F dentro da proposta que é feita, mas é importante que pelo menos você faça uma reflexão sobre ela, analisando a aula de hoje, que você possa pelo menos refletir sobre a atividade 3F. A atividade 3G, ela vai entrar em outro assunto que vai ficar para a semana que vem, beleza? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.